Fala galera, tudo bem com vocês? Resolvi fazer um vídeo hoje um pouco diferente. A ideia é mostrar um pouco para vocês do meu setup de mix, enfim, do meu home studio, né, entre aspas. Aproveitando que eu me mudei e, enfim, tive que mexer em várias coisas e também adquiri algumas coisas nos últimos meses, então eu resolvi fazer um vídeo. São coisas que eu realmente gosto, que eu tenho me esforçado para conquistar, com muito suor, muito esforço. Todo mundo sabe que quem gosta de música, quem ama música, sabe que é sempre bem caro as coisas aqui no Brasil, mas a gente vai lutando porque a gente ama mesmo, faz por amor, não é por dinheiro, porque se você for pôr na ponta do lápis, você vai ver que é meio difícil. Mas qualquer dúvidas, comentários, deixa aí nos comentários aí. Qualquer pergunta, tô aqui para responder. E vamos trocando figurinha, vamos conversando sobre o assunto. Bom, galera, então vamos lá. Basicamente, isso aqui é o meu home studio. É um cantinho aqui na sala, como vocês podem ver. Sempre nas casas que eu moro, eu sempre pego um cantinho aqui da casa para poder fazer minhas coisas. Antigamente era dentro do meu quarto. Era sempre complicado, sempre que fosse receber alguém ou fazer alguma coisa. É muito difícil isso. E se Deus quiser, em breve eu vou ter um lugar só para isso. Bom, então vamos começar aqui do início, né? Essa é a minha cadeira. Eu tinha uma outra cadeira, mas ela quebrou, então eu resolvi pegar essa um pouco mais confortável aqui, né? Mais ergonômica. Então a cadeira aqui vem me ajudando bastante em questão de postura e dor nas costas. Tenho os meus monitores, entre aspas, né? Que são caixas multimídias da Edifier, que eu uso mais para consumir mídia, para assistir vídeo no YouTube, conferir mix também. Eles me ajudam bastante com o grave. Eu uso eles como um complemento do meu fone, que é o fone assim que eu uso mesmo para mixar, que é um AKG 414 MK2. Ele é um fone aberto, né, semi-aberto, então falta bastante grave nele, né, é um pouco difícil de escutar as frequências mais graves, subgraves, então eu uso as caixas como um apoio para isso, né. Aqui também tem a minha interface, que é uma Audient ID14 MK1, né? A versão mais antiga dela. Foi um upgrade que eu fiz. Eu tinha uma Behringer UMC 202 HD e eu adquiri essa porque, cara, eu pesquisei bastante. Ela é uma interface que tem conversores melhores. Para quem não sabe, a Audient é uma empresa britânica, né? Que produz uns consoles muito legais também. Então, tipo assim, é uma empresa séria, sabe? De renome e tudo mais. E, cara, eu me apaixonei por essa interface. Então, ela aqui tem dois canais, é uma interface de dois canais. Phantom Power individual, tá vendo? Ela tem uma entrada aqui de cabo ótico, que aí eu posso expandir ela para até 10 canais. Mais 8 canais, né, de uma DAT, e com mais dois dela dá 10 canais de entrada e somente dois canais de saída aqui, tá vendo? Que é a saída das caixas e a saída de fone. Então eu controlo aqui, ó, esse knob de volume é um knobzão contínuo. Ele serve como um botão de mute também, tá vendo? Fica piscando aqui, alto-falante. Aqui eu seleciono entre alto-falante e fone. Cara, é uma interface muito legal. Ela tem um Dynamic Range maior, né? É uma interface que tem um conversor melhor de entrada e de saída, enfim. Então eu consigo perceber as coisas. Eu realmente percebi essa diferença. Mesmo usando o fone, eu percebi um pouco mais de diferença nos transientes e tudo mais. Tem aqui o cérebro do meu home, né? Que é o meu Mac. Esse aqui é o MacBook Air M4. De 16 de RAM e 256 de SSD. É a versão mais simples do MacBook M4, mas cara, é uma máquina. Isso aqui, ele é pequeno, se for ver o tamanho da minha mão, um palmo, tá vendo? Bem pequeno, porém é uma baita máquina, bem potente. Eu tinha um MacBook antigo, 2014, 2015 mais ou menos, e me atendia bem, só que para algumas coisas, tipo para produzir conteúdo, eu sofria um pouco,
tá? Para gravar a tela, por exemplo, tá aqui com o Logic processando as coisas e se fosse para gravar a tela eu não conseguia, simplesmente travava, não dava conta, tinha um gargalo que era o processador, mas agora, cara, tipo, eu faço as mixagens de conteúdo grande e não chega nem um pouco aqui, tem essa barrinha de CPU aqui, meu, fica pouquinha coisa da barrinha. E, cara, meu MacBook Air, ele não tem dissipação de calor passiva e mesmo assim, tipo, não esquenta nada. É absurdo a diferença. Tem o mouse aqui, que eu uso para me ajudar. Mousezinho bom, meu trackpad. Essas gavetinhas aqui. Só com algumas tranqueiras. Cabo de fone, cabo de um monte de coisa, palheta. Adaptador, tá vendo? Fone Bluetooth, HD, que é o HD do meu backup, bateria 9 volts. Ali eu tenho algumas canetas, apoio de celular, coisa de palheta também, um pedalzinho ali só para embelezar o negócio. Tem esse monitor, esperar o cachorro para lá de latir aqui. Mas basicamente ele serve para me dar um apoio aqui, porque a tela do Mac é bem pequena, então ele me dá um bom apoio visual para eu poder enxergar melhor as coisas. Aqui tem meu hub para conectar as coisas e tem esse SSD que eu levo para todo canto. Aí eu tenho esse apoio aqui de mesa, de microfone, só que eu uso ele para iluminação, aquelas gambiarra que todo mundo conhece. Ali tem um tripé de microfone. Eu tenho esse gaveteiro aqui, com um monte de tralha, microfone, flanela, outros microfones. Tem esse outro fone aqui, que eu uso ele mais para monitorar a gravação, essas coisas, por ele ser fechado. E coisa arada, né? Cabo, direct box, caixa de equipamento, cabos. Acredito que todo mundo tem um móvel desse, né? Um monte de cabo de fone, enfim. Ali embaixo tem meu board de baixo. Vou mostrar pra vocês. Não tem grandes coisas, mas tem algumas coisinhas que eu curto. Eu não sou baixista, porém eu tocava baixo na minha igreja pra dar uma força, né? Então tem aqui, ó, um simuladorzinho de IR Bass Plus, né, Furman, que é um pedal incrível. Ele é um preamp com drive, né? Tem esse pedal aqui também, que é um fuzz que eu fiz, né? Fiz o circuito dele e montei ele todinho. Então é um fuzzinho simples, foi o primeiro pedal que eu fiz. Pela experiência foi bem legal. Eu uso também para somar na distorção, fica bem bacana. E esse afinadorzinho chinês também, bem legal. Então é isso, meu boardzinho. Às vezes em quando eu uso para tocar, para estudar, para brincar um pouco, ou fazer até algumas guias de produção e tudo mais. É bem útil. Essa casezinha aqui foi eu que fiz, eu que montei. Eu tenho essa parada, acho que todo cara que tem home studio, essas coisas, ele tem essa parada meio faça você mesmo, né? Então, esse foi o que fiz, era uma caixa de costura da minha mãe, curiosidade aí. E aí eu fiz esse tampo aqui, desenhei esse leão e fiz esse, entre aspas, hard case, né? Pra carregar as coisas, mas ficou bem legalzinho. Bom, e finalmente por último, mas não menos importante, minha última aquisição. Eu queria ter um case basicamente para ter alguns equipamentos para mim fazer gravações externas, tipo, eu tenho vontade, né? Tinha, né? Que agora eu tenho os equipamentos, mas eu tinha vontade de montar meio que um estúdio móvel, né? Com vários equipamentos que me proporcionasse gravar multipista onde eu estivesse. E eu tô montando isso, mas eu já tenho a interface, já tenho uma DAT que me proporciona gravar até 20 canais, 18 canais, perdão, simultaneamente. Então dá para fazer bastante projetos, bastante coisas bem legais com esse hack aqui. Tudo isso aqui na real já foi um sonho, né? Acho que a gente vai conquistando as coisas aos poucos
vai adquirindo e se esforçando para comprar, e uma oportunidade aqui, outra ali. Eu acredito que não é só eu que fico garimpando as coisas no marketplace, sempre aparecem oportunidades, como tudo isso aqui foi uma grande oportunidade e a gente aproveita, né? Faz o esforço. A mulher fica maluca, mas é assim mesmo, é os sonhos que a gente vai correndo atrás. Mas voltando aqui, galera, deixa eu sentar aqui que eu cansei. Esse hack tem 4 unidades, como vocês podem ver. Essa primeira unidade aqui, ele veio junto com o hack quando eu comprei, né? É um gerenciador de energia da Furma, né? Você sempre vê aí nos hacks de estúdio. Ele tem essas lâmpadas aqui bem legal, né? Tem duas aqui de um lado do outro, dimerizável. Então, tipo assim, quando você vai mexer no hack no escuro e tal, dá pra você enxergar. Bem legal, bem legal. São as perfumarias que são bem legais. Tem esse voltímetro também aqui, que basicamente ele mostra, mesmo com ele desligado, né? Não vou desligar agora que minhas coisas estão tudo ligado ali nele, mas mesmo ele desligado, quando conecta na tomada, ele já mostra aqui a voltagem, né? A tensão que tá na rede. E, cara, muito legal mesmo, muito legal, um equipamento bem robusto e bem confiável, assim, tá? E depois tem esse Haddad da Phonic, que eu adquiri para usar, na verdade, com a minha outra interface. Aqui no canal, se vocês forem olhar, um vídeo anterior a esse, o meu primeiro vlog, é um vlog gravando justamente com esse kit aqui. Eu tô gravando bateria, né, lá com o Paiva. A gente gravou conteúdos, inclusive que saiu conteúdo hoje, exatamente hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Saiu um vídeo que eu mixei e a gente gravou lá na minha igreja. Então confere aí, vou deixar aqui no card ou na descrição e vocês conferem lá como ficou, beleza? Mas voltando aqui, então eu tenho esse ADAT, que era para usar com aquela interface, mas também vai servir para essa belezinha aqui, que eu adquiri, foi a última coisa que eu comprei, né? Achei no Marketplace também por um valor muito bacana e como vocês podem ver, tá novinha. Eu comprei de um cara que era batera também. Aqui, né, nessa interface fala que é 18 e 20, ou seja, 18 canais de entrada e 20 de saída. Porém, eu ainda não entendi da onde são esses 18 canais. Eu acho que pode ser por conta das entradas MIDI que ela tem, pode ser que esteja contando isso também, mas eu ainda vou dar uma estudada nela para entender melhor. Mas basicamente canais de pré, eu tenho 8 aqui, mais 8 aqui, que é ligada via um cabo ótico que tá aqui atrás, tá vendo? Aqui basicamente tem 8 canais de entrada e 8 canais de saída, que eu posso somar aos 8 canais de entrada e 10 canais de saída dessa interface. Então, cara, realmente fica quase uma mesa digital, tirando pelo fato de que ela não tem software igual a mesa digital, enfim, outras peculiaridades de uma mesa digital. Porém, eu consigo gravar bastante canais simultaneamente com ela e essa daqui, tá? Então, pelo fato da união dessas duas aqui, eu consegui 16, ou melhor, 20 canais de saída, eu conseguiria fazer fones estéreo. Então só o que tá faltando é um amplificador de fone, que eu vou colocar nessa unidade aqui. Um amplificador de fone que tem as entradas individuais, né? Que aí eu vou conseguir fazer 8 canais estéreo de fone. Então, cara, vai ficar um setupzinho bem legal para fazer aí home session, fazer gravações ao vivo de bandas. Cara, vai ficar muito bacana mesmo, tá? É um projetinho que eu tô aí até também para gravar alguns projetos de alguns amigos também que a gente tá para fazer aí. Então vai ser muito legal. Essas interfaces da Behringer são, cara, muito custo-benefício. Tem o pré bem legal da Midas, tá vendo? Da Midas, como preferir. Que, cara, basicamente é o pré das mesas mais top, né? Da Behringer. Ela tá aqui fora do rack porque eu ainda vou realizar alguns testes nela. Vou dar uma estudada para ver como ela funciona melhor. Eu fiz apenas alguns testes rápidos no dia que eu fui buscar ela, né? Mas eu ainda tenho que ligar ela bonitinho, testar
pré-amplificador por pré-amplificador, testar as saídas, ver como é que ela funciona direitinho para entender melhor como é que é, tá? Então é isso, galera, do meu hack é isso basicamente. Por enquanto eu tenho um outro amplificadorzinho de fone, que é aqueles de 8 canais, que eles somente, é como se fosse uma extensão de fone, né? Ele liga aqui numa saída dessa e transforma em mais 8 fones. Então, tipo assim, se quiser já gravar projetinhos aqui já dá, hein? Já dá pra fazer. Só vai ser uma via de fone para todo mundo, porém dá pra fazer, dá de boa. Fora isso, eu tenho aqui essa guitarrinha aqui que eu uso mais pra fazer press de algumas coisas que eu estiver produzindo e tal. Uma guitarrinha bem simples. Tem o meu baixo, que é um baixo Tajima, um baixo bem legal, Woodstock Series. Bem simples, porém eu gosto bastante dele. Eu sempre quis um baixo com escala clara, eu acho bem legal. E também tenho, lá na outra parede ali, o meu violão. Esse aqui foi um presente do meu pai, então tenho muito carinho por ele. É um violão muito bom também, tem um som bem encorpado, um grooving, tá vendo? Não é um violão mais caro do mundo, porém tem um som bacana. Eu uso também só para fazer algumas produções, algumas coisas assim. Mas para isso, vocês estão vendo aqui, não tem muita coisa. Mas eu acredito que a realidade de muitas pessoas aí, que tem home studio em casa e tal, basicamente é só um cantinho para mim mixar, fazer minhas coisas e tal, minhas produções. Mas estou com esse projeto aí de fazer as gravações externas. Meus amigos bateristas aí, né, que geralmente é o instrumento que mais demanda de canal, mais quantidade de canais. Se você tem a bateria em casa, às vezes, ou quer gravar alguma coisa, assim, algum projeto externo, cara, me chama aí, tô disponível, já tem um sisteminha bacana aí, como vocês viram. Dá pra gente gravar junto e fazer um projetinho legal. Você que tem uma banda que quer, sei lá, gravar uma home session, uma jam, alguma coisinha assim, cara, só mandar aí lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aí, ou aí mesmo nos comentários, me chamar. A gente conversa, a gente tenta fazer alguma coisa aí, com certeza vai dar muito bom. Como eu falei no início do vídeo, acabei de me mudar, né? Então hoje também pintei isso aqui tudo, cara. Então tá uma correria. Mas logo menos eu quero pensar um pouco na acústica, pelo menos da onde eu fico ali para me mixar. Eu percebi que aqui tem bastante reverberação, porque as paredes estão tudo lisas e não tem muito móvel, então fica bem, com bastante eco, né? Só para o som ficar um pouco mais agradável. Depois eu pretendo colocar, sei lá, 2 placas acústicas aqui atrás. Mexer um pouco na iluminação, colocar um pouco mais de umas luzes mais bonitas, algumas coisas assim para ficar esteticamente mais legal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Pretendo lançar mais vídeos conforme conforme possível, tá muita correria. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários qualquer pergunta que vocês tiverem, dúvidas, e a gente vai conversando aí sobre essas coisas. Tamo junto e valeu!